Não adianta eu te levar para ver um mágico tirando o coelho da cartola por 1 milhão de vezes. Porque se eu não te mostrar que tem um fundo falso ali naquela cartola, naquele chapéu, você nunca vai conseguir tirar esse coelho dali. Olá, aqui Felipe Restini e nesse vídeo eu vou mostrar 5 dicas, os 5 passos essenciais para você também conseguir tirar o coelho da cartola. Esses são os verdadeiros 5 pilares de um colorista profissional e ao mesmo tempo o coquetel de remédios para os 5 sintomas do colorista. A síndrome do produto milagroso, que é aquela fissura pelo produto certo. A fobia oncotoproncovô, uma fobia que paralisa o colorista quando ele pega um cabelo que não sabe o que fazer. A febre da fórmula mágica, que é uma febre que eu vejo muito. Felipe, o que eu uso para fazer esse cabelo aqui? Também a disritmia do oxidante, um problema difícil de perceber, mas que é mais simples de resolver. A amnésia da aplicação, todo mundo quer o produto milagroso, a fórmula mágica, a técnica Master Blaster de divisão, mas todo mundo esquece do jeito certo de passar o pincel no cabelo. Então olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para você que você também pode fazer colorações e luzes na exata cor que a sua cliente quer, mesmo em cabelos brancos e usando os produtos que você já tem aí disponível no seu salão. E principalmente, eu vou te mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. Quando você entender a ciência por trás, quando você vê o passo a passo, tudo vai ficar bem mais tranquilo, muito mais fácil do que provavelmente você vem fazendo. Eu gosto de ver esses 5 pilares, esses 5 passos essenciais do colorista profissional como uma estrela. E não é a estrela de Oswald. Essa é uma estrela que brilhará cada vez mais na sua carreira, que vai ser o seu mapa do tesouro, seu guia master em todos os trabalhos de cor. O passo a passo para você entender o segredo da mágica da cor. E ela é composta por esses 5 pilares, esses 5 passos essenciais. Eu vou te mostrar agora uma visão geral deles e depois vou te explicar um por um para você conseguir começar a usar hoje mesmo. Primeiro é o método consistente, que é justamente o foco no método, sem perder energias com caça aos produtos. Aqui eu vou te mostrar a técnica milagrosa de verdade, baseada na ciência. E isso é o que vai te curar da síndrome do produto milagroso. O segundo passo é construir o seu plano de trabalho a cada cabelo que você fizer, através do mapa da técnica. E isso vai te curar daquela fobia oncotoproncovô, vai te dar o norte do que fazer em cada trabalho. O terceiro passo é justamente a formulação da cor única para cada cliente. Aqui você vai ter à sua disposição o GPS da cor, que vai te mostrar o caminho exato a percorrer em cada caso. Isso vai te curar da febre da fórmula mágica. O quarto passo é a escolha adequada do oxidante. Aqui eu vou te mostrar essa OxyTab, que é um guia para nunca mais errar no oxidante. Nesse quinto passo, você vai saber exatamente como passar o pincel no cabelo e ter acesso às técnicas avançadas de aplicação, tanto de coloração como de descolorante. E eu sei que muitos devem estar se perguntando, mas e aí? Você vai mostrar isso na prática ou não? Olha só, eu sei disso porque eu recebo muito essa pergunta. E a verdade é a seguinte, não adianta nada eu fazer um cabelo todo aqui, te explicar tintim por tintim o que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo, porque assim você vai aprender a fazer só esse cabelo que eu estiver fazendo, só esse cabelo específico. Isso seria um grande desperdício, porque esses passos aqui podem ser aplicados em qualquer caso, em qualquer cabelo e não num só. Mas é claro que eu preciso e vou te mostrar como aplicar esse passo a passo na prática. Mas isso precisa ser como? Passo a passo. E os primeiros passos para fazer um cabelo, quais são? A cliente chega e você sai já passando tinta no cabelo dela? Não, né? Primeiro você conversa com ela, depois você analisa o cabelo dela, depois você pergunta o que ela quer, daí então você começa a pensar, qual cor eu vou usar aqui, qual oxidante,
qual técnica, vou fazer mechas, vou fazer coloração. Depois disso, você ainda tem que ver qual pente vai usar, qual pincel, quanto tempo vai ficar no cabelo essa química. Enfim, olha o tanto de coisa que você precisa fazer ou pensar antes de ir para a mão na massa, antes de ir para a prática mesmo. O que um colorista profissional precisa lembrar é que o seu principal trabalho, sua principal força está no antes de passar o pincel no cabelo e não no passar o pincel em si. Pensa num bolo. Adianta fazer a melhor cobertura do mundo para um bolo de lama? Alguém vai comer isso só porque tem a melhor cobertura de lama? Por exemplo, quando falamos em ter uma casa, fala-se em ter um teto, tanto que quem não tem casa, quem não tem onde morar, é chamado de sem teto. Agora, vamos lá. O teto é a prática. Daí eu vou lá e te passo toda a prática, ou seja, eu te mostro exatamente como fazer o teto mais bem acabado que existe. E daí você vai para o salão e faz esse teto onde? No chão? Na terra? Na grama? Não, né? Não adianta nada um teto sem alicerce, sem parede. Não adianta servir a cereja do bolo sem o bolo. Do mesmo jeito que não adianta você ver aula prática sem saber por que é feito daquele jeito. Não adianta eu te levar para ver um mágico tirando o coelho da cartola por 1 milhão de vezes. Porque se eu não te mostrar que tem um fundo falso ali naquela cartola, naquele chapéu, você nunca vai conseguir tirar esse coelho dali. E provavelmente você já deve ter feito outros cursos por aí que são em sua maioria quase que 100% práticos, não é? E mesmo assim você está aqui, porque aquilo não foi suficiente para você. Então se você quer 100% de prática, tá tudo bem. Pode ir para os cursos convencionais, que lá geralmente é assim. Fique à vontade, até porque eu quero gente que realmente quer aprender e não quer só ser um espectador de workshop. Vamos lá, vamos para o primeiro passo, o método. Eu estava cansado de ouvir tanto cabeleireiro pedindo indicação de produto para mim. Na verdade, pedindo indicação para qualquer um. E o Facebook não me deixa mentir. É só você navegar por lá um pouquinho que você já vê um monte de gente pedindo indicação de progressiva, indicação de descolorante, matizador. Foi engraçado quando eu dei uma aula sobre tonalidade matiz. Foi uma aula bem aprofundada sobre como funcionam as colorações, como funciona a mistura das cores. E apesar de ter dito várias vezes que quando pensamos em cor, nós não podemos pensar em números, porque cada marca tem um sistema diferente de numeração, né? Principalmente quando nós estamos falando de matiz. Matiz, se você ainda não sabe, é a cor em si. Por exemplo, o dourado é uma matiz, o vermelho é uma matiz, o cinza também. E nós podemos ter a mesma matiz em várias tonalidades diferentes, não é? O cinza, por exemplo, a gente pode ver ele desde o castanho escuro acinzentado até um loiro claríssimo acinzentado, certo? Enfim, eu estava deixando bem claro que nós precisamos entender de cores e não de números. 55 minutos de aula e eu recebo um comentário mais ou menos assim. Então, se eu misturar o 6.1 com o 6.7, vai dar um 6.0? E que marca de coloração você usa? Meu, parece que essa pessoa não assistiu a aula. Mas na verdade isso é bem comum. Eu pude ver, e agora você também pode ver isso, que ela sofre tanto da febre da fórmula mágica quanto da síndrome do produto milagroso, não é? Pois é, então eu até fiz uma aula prática sobre isso, mostrando que o método é o que importa e não o produto. Sabe o que eu fiz para provar isso e acabar com essa questão? Eu fui numa loja aqui da minha cidade e comprei todos os produtos que eu precisava para fazer um loiro. Só que eu não comprei os produtos que eu costumo comprar, que eu costumo usar aqui. Eu comprei os mais baratos que eu encontrei. Para provar que com um método excelente, mesmo com produtos baratíssimos, qualquer um pode chegar a entregar cabelos deslumbrantes. E essa síndrome do produto milagroso é tão forte, gente, que eu não consegui modelo no tempo que eu precisava. Eu tive que fazer na minha esposa, mesmo ela nem querendo ficar loira. E olha, não é por nada não, mas o cabelo dela é extremamente difícil. Ele é bem escuro, na altura de um 4 mais ou menos, e muito grosso, muito cabelo. Ainda por cima, no dia de gravar esse cabelo, o assistente que ia me ajudar deu os canos. Enfim, eu resolvi mandar a bala para mostrar também que mesmo sem assistente, sozinho, o resultado só depende do método. E que método é esse, afinal, Felipe? O método é justamente o passo a passo.
o caminho que você vai seguir, o foco naquilo que realmente importa. E eu vou estar lá com você do seu lado para te mostrar todos os macetes, as regrinhas, tudo mesmo. E te mostrar que é bem mais fácil do que você pode imaginar. E olha, existem alguns métodos muito poderosos que eu uso e que eu queria te ensinar. Um deles é a tecnologia UMC, de ultramicropigmentação capilar. O que isso quer dizer? Quer dizer que usando a UMC, você vai conseguir pigmentar o cabelo enquanto ele está clareando. Por que isso é bom? A UMC permite que a gente faça loiros claríssimos, no tom pérola, por exemplo, sem necessidade de matizar. E também evita ter que matizar o cabelo depois das luzes. Porque com a UMC você consegue neutralizar enquanto está clareando. E como que faz isso? Na verdade é bem simples. É só você misturar no descolorante um pouco de super clareador, que tem uma pigmentação na cor certa para neutralizar e matizar. É sensacional o resultado. Olha um cabelo que eu fiz recentemente sem matizar. Além da OMC, tem mais alguns métodos avançados que eu uso também, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, com uma proporção áurea, que me ajuda nas divisões de luzes e colorações e principalmente nas proporções de misturas das fórmulas. Então, esquece o produto e foco no método. O segundo passo, então, é seguir o mapa da técnica para criar o seu plano de trabalho. Mas o que é plano de trabalho? Plano de trabalho é justamente o que você precisa para não entrar numas de oncotô, proncovô. É um mapinha, é um mapa mesmo para te guiar e te ajudar a escolher o melhor método a ser usado em cada caso que você tiver no seu salão, na sua cadeira. Por exemplo, a cliente chegou com o cabelo todo manchado. O que fazer? Como fazer isso? Ou a cliente tem 80% de brancos e quer um ruivo. O que fazer e como fazer isso? Ou ainda, a cliente tem um cabelo com matiz natural 6, com 10 centímetros de pontas loiras e quer ficar ruiva. Como que eu faço? O plano de trabalho é uma sequência de perguntinhas que você vai fazer para você mesmo sobre o cabelo e sobre o desejo da sua cliente e que vai definir por onde você vai seguir para entregar um trabalho excelente e do jeito que ela quer. São apenas 7 perguntas que você vai fazer sobre o caso, responder e pronto, você vai saber exatamente o que fazer. Eu vou mostrar esse mapa agora para você. Vamos que vamos então, olha só, esse aqui é o mapa da técnica, né, que são aquelas 7 perguntinhas que eu te falei que nós vamos fazer. Então olha só, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: qual a cor ou cores o cabelo está? Qual a cor que a cliente deseja? Nós vamos escurecer esse cabelo? Nós vamos clarear esse cabelo? Esse cabelo tem brancos, então nós vamos escurecer e clarear. Já vou explicar isso aqui. É um retoque de luzes? É um retoque de coloração? Eu vou explicar ele agora, passo a passo. Olha só, primeira pergunta, qual a cor ou cores o cabelo está? Você precisa ver qual que é a cor da raiz, né? Até 2 centímetros, e aí você vai anotar qual que é o tom e qual que é a matiz que esse cabelo tá. Vamos supor, o cabelo é um cabelo na altura numa tonalidade de altura de 6, com matiz acinzentada. Então você vai pegar e você vai anotar ali. Tom 6, matiz acinzentada. E a cor do comprimento? Também tom e matiz. O comprimento está num 7 acobreado. Então você vai pôr lá, 7 acobreado. E a cor das pontas? Vamos supor que esteja também num 7 acobreado. Beleza, 7 acobreado. Depois, qual a cor que a cliente deseja? E aí você vai colocar aqui a cor que a cliente deseja. A cliente quer um loiro na altura de 9 acinzentado. Beleza, colocou aí. Depois, tendo a cor que o cabelo tá e a cor que a cliente deseja, nós vamos então perguntar: nós vamos escurecer esse cabelo? E se a gente for escurecer, a gente tem 2 opções aqui. Dependendo do que a cliente quer como efeito, a gente pode fazer uma coloração usando fundo de escurecimento, porque nós vamos escurecer, ou a gente pode fazer um tipo de luzes inversas. E aí eu coloco aqui inverter degradê. Por quê? Quando você vai fazer uma luz inversa, lembra sempre que a mulher fica mais bonita com a ponta mais clara, mesmo que seja ligeiramente mais clara. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer é a cliente ficar com a raiz mais clara do que a ponta, né? Você já deve ter visto isso alguma vez. Agora, vamos clarear? Aí a gente vai para mais uma perguntinha. Precisa de correção? O cabelo está manchado? Se sim, eu costumo usar a técnica Blonde Blind, que eu
sempre ensino para os meus alunos e que é fantástica para fazer correção de cor quando a gente quer clarear. O que é? É uma cortina de loiro, ou seja, a gente vai usar mechas em transparência dispostas de uma maneira que a gente vai conseguir criar a ilusão de ótica de que o cabelo está com uma cor única, com uma cor uniforme, sem precisar ficar fazendo descoloração global, que é uma coisa que deve ser feita só em emergências, em urgências, quando não tem outra coisa para fazer. Olha só, a gente já sabe as técnicas que a gente vai usar quando a gente faz essas perguntinhas. Se não precisa de correção, maravilha. Aí a gente vai para a próxima aqui, ó. Tem coloração? Se tem coloração, coloração não clareia coloração, tinta não clareia tinta, lembre-se sempre disso. Então, se tem coloração, nós vamos usar, inevitavelmente, o descolorante. Então, vamos fazer um trabalho de luzes ali, ou até mesmo de blonde blind, se a gente quiser clarear ele como um todo, o fundo dele como um todo. Se não tem coloração, maravilha. Quando a gente vai clarear mais de 3 ou 4 tons, também a gente vai usar descoloração, porque geralmente a coloração ela não tem esse poder de clarear tantos tons. Mas se a gente vai clarear menos de 3 ou 4 tons, a gente pode fazer esse clareamento com coloração. Ou luzes, se nós optarmos por isso, se a gente quiser um efeito de luzes mesmo. Beleza? E aí vamos para a próxima pergunta. Tem brancos? Porque quando tem brancos, gente, a gente inevitavelmente vai ter que escurecer e clarear no mesmo cabelo. Por que isso? Porque quando você enfrenta um cabelo branco, o cabelo branco ele é o mais claro que tem, né? Ele é branco. E inevitavelmente a gente vai ter um pouco de cabelo natural da pessoa, que geralmente não é branco, é um cabelo castanho. Então, o que você vai fazer quando você pegar um branco? Você tem que lembrar que você, naquele mesmo cabelo, você vai ter que escurecer o cabelo branco e clarear o cabelo dela na maioria das vezes. A não ser que você queira realmente só cobrir o branco para chegar na tonalidade natural dela. Aí tudo bem, aí você só vai escurecer o cabelo branco. Então aqui, o que você vai usar? Coloração na tonalidade objetiva, ou seja, se a pessoa quer um 8 como resultado, um cabelo na altura de 8 como resultado, você vai usar uma coloração 8. E a matiz? A matiz nós vamos focar no fundo de escurecimento. Então, para quê? Para preencher esse cabelo branco. Você vai colocar ali as 3 cores primárias, que vai dar o fundo para aquele cabelo branco poder chegar na cor que você quer. E aí, nós vamos usar o que? Olha só que interessante. Já já eu vou mostrar para você o Oxytab, mas o oxidante nós vamos escolher com o foco no clareamento. Então, vamos supor que o cabelo tem branco, 50% de branco. O cabelo natural é na altura de 5, tá? Mas a cliente quer o cabelo dela na altura de 8. Então, olha só, tá na altura de 5, o cabelo pigmentado, e o branco, que a gente pode colocar que está na altura de 10. Para escolher o oxidante, qual que é o nosso foco? No clareamento. Então, do 5 para o 8, a gente vai clarear quantos tons? 3 tons. E é esse intervalo de clareamento que vai definir o oxidante através da Oxytab, que eu vou mostrar já já para você. Próxima pergunta, retoque de luzes. Vai fazer retoque de luzes? Ah, vai, é um retoque de luzes, beleza. Então se você vai usar a mesma técnica, a mesma quantidade, a mesma cor, você simplesmente ignora o que o cabelo tá nas pontas. Você vai fazer as luzes como se você estivesse fazendo do zero. Mas você vai usar a técnica CCAC, que é um movimento mais perpendicular. Então vamos supor que nós vamos retocar as luzes e vamos mudar para mais claro, mais frio, ou vamos fazer mais quantidade de luzes. E aí você vai fazer a mesma coisa, você vai ignorar o que tem e vai usar a CCAC do jeito que eu expliquei ali. Agora, se a gente vai mudar para mais escuro, no retoque de luzes, a pessoa está achando muito claro, mudar para mais escuro, ou ela achou que está muito cinza, vai mudar para mais quente, então, ou você vai colocar menos quantidade de luzes do que já tem na ponta, aí você vai usar o que eu chamo de TEAL, que é técnica de esfumados de aplicação única, que é o que? Você fazer um esfumado justamente para dar o degradê de uma menor quantidade na raiz que você está retocando para uma maior quantidade das pontas que já estão mais claras, beleza? E aí, por último, é um retoque de coloração? Se sim, olha só, até 2 centímetros de raiz, você vai usar a técnica normal de coloração, a Color FR. Você pode ficar tranquilo que isso vai ser suficiente. Se a raiz está com mais de 2 centímetros, então o que é que nós vamos fazer se a raiz está com mais de 2 centímetros? Nós vamos primeiro aplicar a técnica Color FR, primeiro na parte que está além dos 2 centímetros, ou seja, a gente pega os 2 centímetros de raiz, mede ali mais ou menos 2 centímetros, ignora esses 2 centímetros, não aplica ali, aplica na outra parte, na parte que está com mais de 2 centímetros, aplica ali, dá o tempo da coloração e aí depois vai aplicar nos 2 centímetros de raiz e dá o tempo
da coloração. Então esse é o mapa da técnica. Através de 7 perguntinhas rápidas que você faz na hora que você enfrenta uma situação em que você tem dificuldade em saber o que fazer, agora você já sabe exatamente o que fazer. Vamos que vamos! Você já sabe o que fazer em situações extremas, como você pôde ver no mapa das técnicas. E agora chegou a hora de você criar a fórmula de cor que a sua cliente pediu, ou a fórmula de cor que você quer fazer. E para isso, eu criei o GPS da cor. Olha só, eu não vou te dar fórmulas prontas. Eu não vou te dar a receitinha de vários bolos. Eu vou te mostrar como funciona para a farinha, o ovo e o açúcar e o fermento virarem bolo. E vou te dar todos os equipamentos da sua cozinha, ou seja, todas as ferramentas que você precisa para criar suas próprias fórmulas de cor. Então, o que é esse GPS da cor? Sabe o GPS que você tem aí no seu celular, que te guia para lugares onde você não sabe chegar? É exatamente isso que o GPS da cor faz. Você coloca onde o cabelo está, qual a cor atual dele, depois você coloca onde você quer chegar, ou seja, o desejo da cliente. E pronto, o GPS da cor vai te mostrar o caminho. Simples assim, afinal ciência é assim, sem complicações. Vamos ver como isso funciona? Vamos que vamos então entender esse GPS da cor. Eu vou te mostrar aqui como ele funciona, exatamente para você conseguir usar e conseguir fazer as fórmulas de cor das suas clientes. E antes de entrar no GPS da cor, você precisa entender duas coisas bem simples. Uma delas é isso daqui, ó. Nós temos sempre a cor atual, ou seja, a cor que o cabelo está, e a cor desejada, a cor que a nossa cliente, que a sua cliente quer. E o tom, você vai sempre usar o tom desejado. Vamos supor que a sua cliente quer um cabelo na altura de 8, então você vai usar o tom 8. E a matiz? Aí é que entra o GPS da cor. Então vamos que vamos. E a segunda coisa que você precisa entender é isso daí. É a principal diferença entre os pigmentos normais e os pigmentos de cabelo. Em cabelo, a gente tem o que eu chamo de forças dos pigmentos de cabelo. O que é isso? Nós temos pigmentos que são mais fortes do que outros, ou seja, quando você mistura os dois, não necessariamente você vai ter como resultado a mistura dos dois. Muitas vezes um vai matar o outro, um vai cobrir o outro e você vai ter sempre uma só dessas cores. Quais são os pigmentos mais fortes? O azul, quando nós falamos em cores frias, e o vermelho, quando falamos em cores quentes. E as mais fracas? O verde, quando falamos em cores frias, e o amarelo, quando falamos em cores quentes. Quando você mistura azul com verde, o que é que você vai ter? Na maioria das vezes, você vai ter o azul se sobressaindo, né? Dominando a outra cor que é mais fraca. A mesma coisa quando você mistura o vermelho com o amarelo. Geralmente você vai ter um vermelho também. Um exemplo é você pegar um cabelo na altura de 7, que esteja dourado, e você colocar a coloração 7 vermelha, você vai ter um 7 vermelho como resultado. Geralmente você não vai ter um 7 alaranjado ou um 7 acobreado. Se você puser o vermelho, ele vai ficar vermelho. Por isso é que muitas vezes a pré-pigmentação, que é aquela pigmentação que muitos ensinam a usar quando vai escurecer cabelo, e você usa o fundo de clareamento para se guiar nisso, ela não funciona direito. Geralmente, por exemplo, falam, o cabelo na altura de tom 4 ou 5, ele tem um fundo de clareamento vermelho. E aí a pessoa vai lá, faz a pré-pigmentação vermelha e depois vem com a coloração, e o que vai acontecer? Esse cabelo vai ficar vermelho, ele não vai ficar um cabelo neutro, um cabelo base. E aí a gente tem os fundos de cor e cobertura de brancos. Fundo de clareamento é uma coisa que provavelmente você já tenha visto em algum momento, né? Então a gente tem desde o preto até o loiro claríssimo, e você tem ali os fundos de clareamento. Gente, fundo de clareamento é o quê? É o residual de cor que fica quando a gente clareia o cabelo. Então quando você pega um cabelo preto, azulado, e vai clareando ele, a hora que ele chega na altura do castanho escuríssimo, por exemplo, você vai ver ali uma coloração vermelho escuro intenso. A hora que ele chega, por exemplo, na altura de 6, você vai ver um vermelho alaranjado ali como cor residual, até que ele chega no 10, lá que ele vai ter aquele amarelo mais apastelado. E aí a gente entra no fundo de escurecimento. Quando você vai escurecer o cabelo, você não vai usar o fundo de clareamento como ponto de partida, você vai usar o fundo de escurecimento. E olha como é simples o fundo de escurecimento. É simplesmente você montar uma cor neutra, uma matiz neutra, para poder cobrir esse cabelo mais claro. E como que você faz essa cor neutra? O neutro geralmente, gente, é a parte ali dos /0.0
0,0 da sua tabela de coloração. São as cores neutras, as cores base. Ah, Felipe, então é só botar cor base que eu cubro branco, mas eu já fiz isso e não consegui e tal, e dá errado. Não, a verdade é que tem uma outra questão. Primeiro, que a matiz neutra, ela não é exatamente a mesma quantidade de amarelo, a mesma quantidade de azul e a mesma quantidade de vermelho. Em cabelo não é assim que se faz uma matiz neutra, ela tem uma variação. É em torno de 5 partes de amarelo, 2 partes de azul e 1 parte de vermelho. Só que quando você pega um cabelo branco, o cabelo branco, ele tem, olha lá, ele tem uma parte de azul. Mas olha só, não se assusta com esses números não. Eles só servem para você ter uma noção de que uma matiz neutra ela tem muito mais amarelo do que azul e do que vermelho. Então sempre que você for criar uma cor, por exemplo, para cobrir branco, que você não tem uma base, por exemplo, você sabe que você vai ter que colocar muito mais quantidade de amarelo, ou seja, de dourado, por exemplo, do que de matizes que contêm azul e vermelho. E aí você vai conseguir criar uma matiz neutra ali, você vai conseguir cobrir esse branco. Então não se apega a esses números não, é só para você ter uma ideia do quanto tem a mais de amarelo do que de azul e do que de vermelho. E lembrar que quando você está cobrindo o cabelo branco, ele já tem azul, né? Ele já tem um pouquinho de azul ali, e você lembrar então que você precisa usar um mix de cor que não tenha tanto azul, que tenha menos azul ainda. Então vamos que vamos para esse GPS da cor. Olha só que interessante. Então o GPS da cor a gente tem aí essa roda, esse círculo cromático, em que a gente tem de um lado lá as cores quentes, do outro as cores frias. E o que a gente precisa entender quando você for fazer a fórmula de cor da sua cliente é o quê? Que existem alguns fluxos. O primeiro fluxo é esse fluxo aí, o fluxo normal, que é quando a gente vai de uma matiz mais fraca para uma matiz mais forte. Então você vai do amarelo para o laranja, ou do amarelo para o vermelho, ou do amarelo para o vinho. O que é que você vai fazer para conseguir entregar a matiz que a sua cliente quer? Você simplesmente vai fazer a pigmentação, você vai colocar lá uma coloração que tenha a pigmentação que a sua cliente quer, que tenha a cor que a sua cliente quer. Então vamos supor, ela está com o cabelo dourado, ou está com o cabelo alaranjado, acobreado, e quer ir para o vermelho, é só você colocar lá a coloração vermelha. Esse é o fluxo normal, é o fluxo mais fácil, porque você só coloca a matiz que a sua cliente quer e pronto, a sua fórmula de cor está pronta. Depois então você tem o contrafluxo, que é o quê? É você ir ao contrário, você ir contra o fluxo normal, ou seja, quando você vai de uma cor mais forte para uma cor mais fraca. Então, quando você quer ir, por exemplo, de um vermelho para um dourado. Para você conseguir isso, você precisa fazer a neutralização e a pigmentação. Então, se você quer ir do vermelho para o dourado, por exemplo, você vai precisar neutralizar, então você vai precisar usar uma matiz de neutralização, ou seja, que a matiz de neutralização, se você não sabe, é justamente a cor oposta. Então, uma pessoa está com o cabelo aqui vermelho. O que você vai usar? Você vai usar uma matiz verde. Então, você vai usar o verde, ele vai trazer essa cor para uma cor neutra, e aí, se você quiser o dourado, você adiciona o dourado. E aí nós temos mais um fluxo que é quando você viajar de uma cor fria para uma cor quente ou de uma cor quente para uma cor fria. Quando você for mudar a temperatura de cor, ou seja, vir o vermelho, o alaranjado, o dourado, para uma cor fria, por exemplo, um acinzentado, um platinado, sabe? Você vai precisar também fazer a neutralização dessa cor. E quando a gente muda de temperatura, a gente não vai só neutralizar e depois superpigmentar. O que é superpigmentar? Adicionar os pigmentos puros, adicionar mix, adicionar corretor, aqueles pigmentos puros mesmo que você encontra aí na maioria das marcas. Então o GPS da cor fica exatamente desse jeito, com o fluxo normal sendo essa flechinha branca, o contrafluxo sendo essa flechinha cinza e o fluxo entre temperaturas de cor, essa flecha com o degradê de cor fria para cor quente ou de cor quente para cor fria. E aí tem um outro quesito que é esse aqui, que é intensidade de cor. Por exemplo, quando você quer um vermelho muito intenso, o que é que você vai fazer? Você pode pigmentar e ainda superpigmentar, colocar mais pigmento ali para ele ficar aquele vermelho bem vivo, ou quiçá aquele acobreado bem vivo. Ou quando você quer o platinado, super platinado, você também pode usar superpigmentação. Então este foi o GPS da cor. Vamos que vamos! Show! Você já tem o mapa da técnica e o GPS da cor. Já não se perde mais. Agora chegou a hora do nosso quarto passo. Quarto passo é a escolha adequada
do oxidante. Como assim escolha adequada do oxidante, Felipe? Você precisa entender que a coloração é uma cor, um pigmento que precisa de reação de oxidação para acontecer. É ele quem vai oxigenar a nossa fórmula de cor para ela reagir no ponto certo para revelar a cor exata que a sua cliente pediu. O oxidante é o que dá ritmo na reação de cor. Agora chegou o momento de entender como essa parada funciona, como fazer o coração bater sempre no ritmo certo, de acordo com o que precisamos de energia. E é extremamente simples. Quanto mais claro nós queremos chegar, mais energia precisamos dar. Sendo assim, a força do oxidante que você vai usar vai ser definida pelo número de tons que você quer clarear. Vixe, até rimou. Fica ainda mais fácil lembrar assim. Então eu criei a OxyTab, uma tabela mais do que simples para te guiar na escolha do oxidante em cada um dos seus trabalhos. Vamos que vamos! Agora chegamos na OxyTab, essa tabelinha que é só isso daí. Você vai fazer uma única pergunta para saber qual oxidante você vai usar na sua fórmula de cor. Quantos tons vamos clarear? Felipe, mas eu não vou clarear. Maravilha, se você não vai clarear, você está aqui, ó, 0 tons. Você vai usar 10 volumes, que é suficiente. Não precisa usar 20 volumes, não, porque você lembra que o oxidante ele é o que dita o ritmo da reação de oxidação. E se você não precisa clarear, esse ritmo não precisa ser acelerado. Vou clarear um tom, 13 a 15 volumes, de 4% a 4,7%, 5%, vai depender da marca que você usa, tem algumas variações aí. Vou clarear 2 tons, você vai usar o oxidante de 20 volumes. Vou clarear 3 tons, então você vai usar o oxidante de 30 volumes, 4 tons, 40 volumes e 5 tons. 5 tons você vai precisar usar um superclareador ou partir para descolorante. Que o superclareador nada mais é do que uma coloração com um descolorante um pouquinho diferente, que ele é mais suave e tal, mas ele nada mais é do que um descolorante com pigmentação. Beleza? Essa é a OxyTab e vamos que vamos. Nossa, isso é muito fácil, não é mesmo? Parece até que eu estou simplificando, mas não estou. Se você me conhece há algum tempo, você já deve saber que eu não gosto desse negócio de simplificar. Mas também não tem por que complicar uma coisa tão simples como essa, né? Isso tá ficando bom demais. Foco no método, mapa das técnicas, GPS da cor, tabela de oxidantes. Olha como o caminho fica tranquilo, gostoso e rápido quando andamos juntos por ele. Mas vamos em frente. Chegou a hora de te mostrar o 5º passo. E o 5º passo é saber exatamente como passar o pincel no cabelo. Ou seja, conhecer e usar técnicas avançadas de aplicação. Técnicas exatas, que geralmente são esquecidas completamente pelo colorista. O que dá origem à amnésia da aplicação. É ela a grande vilã e causadora daquelas tiaras escuras, da dificuldade de clareamento, das manchas em luzes e colorações. Claro que a divisão certa é importante, mas a aplicação em si, o jeito certo de passar o pincel no cabelo, faz uma diferença brutal e quase ninguém pensa ou lembra disso. Eu vou te mostrar aqui um pouco da CCAC, a técnica que eu uso para clarear até 3 tons a mais de qualquer cabelo, e a Color FR, uma técnica de coloração baseada na ciência, para resultados sem manchas, sem tiaras pretas e muito mais duradoura. Mas antes de te falar exatamente como essas técnicas funcionam, eu preciso te explicar por que elas funcionam. Eu quero desvendar para você um pouquinho da ciência por trás disso. Como eu já disse, as colorações e descolorações precisam reagir quimicamente com os cabelos para revelar a cor final. Para atingir o melhor resultado, o resultado perfeito, é preciso que essa reação química aconteça de maneira estável, constante e sem parar. Existem 2 condições principais necessárias para essa reação acontecer entre cabelo e químicas de cor: o contato e o calor. Sem o contato, sem estar com contato, não tem reação, seja a coloração ou descolorante. Se eles não estiverem encostados no cabelo, envolvendo todo o cabelo, a reação acontece, mas não no cabelo. Para acontecer no cabelo, tudo precisa estar muito bem encostado e em contato direto. E o calor é o que estimula a reação
a começar e continuar a acontecer. Ele também pode acelerar a sua reação, mas o frio, ao contrário, pode deixar a reação lenta ou até mesmo parar completamente. Portanto, tanto a técnica CCAC como a técnica Color FR levam isso em consideração. Quando você for fazer uma coloração, você precisa lembrar que a cabeça emite calor, a nossa cabeça. Então, próximo da raiz, mais ou menos uns 2 centímetros, a coloração vai pegar mais rápido do que no comprimento e nas pontas. Ao mesmo tempo, sabe-se que em diferentes pontos do corpo humano, nós podemos exalar temperaturas diferentes. É por isso que, para medirmos uma febre, por exemplo, nós temos que colocar o termômetro na boca, nas axilas. Adianta colocar no ombro? Não. Por quê? Porque a temperatura é mais baixa ali e não vai refletir a realidade. Na cabeça também. A volta do rosto tende a emitir mais calor, a ser mais quente do que o resto do couro cabeludo. Portanto, a parte da frente, a parte próxima ao rosto, deve ser a última parte a passar a coloração. Além disso, aqui próximo do rosto também tem mais contato, porque os fios são mais finos e por isso ficam com mais contato direto com a coloração do que o resto da cabeça. Com isso, uma das coisas mais importantes da Color FR, uma técnica de aplicação de coloração, é sempre começar a aplicar por trás, pela nuca, e terminar na volta do rosto, para compensar essa diferença de contato e temperatura, com uma diferença no tempo de ação. Se você demora até 15 minutos para aplicar a coloração, usando a Color FR, o seu resultado será perfeito. Os fios de trás vão agir um tempo a mais, que é necessário para ficarem iguais aos fios da volta do rosto. Na técnica CCAC, o que manda é o contato. Você precisa entender que o fio de cabelo ele é cilíndrico, como essa caneta aqui. Ou seja, ele não é uma folha de papel em que nós ignoramos a altura. Ele tem parte de cima, parte de baixo, tem lateral também, com formato arredondado. E o que eu vejo muito é cabeleireiro passando o produto em cima da mecha. Alguns até passam em cima e embaixo também, colocando um papel já com descolorante ali embaixo e tal, mas ninguém lembra de colocar o descolorante em contato com os lados do fio, com os lados da mecha. E isso pode estar te custando até 3 tons de clareamento, porque sem contato não tem reação, e sem reação química não tem clareamento. Você conseguiu perceber uma coisa? Se você é experiente, deve ter visto e percebido aqui muitas coisas que você faz errado, ou ainda muita coisa que você pode melhorar ainda mais no seu trabalho, não é? Porque não tem nada tão bom que não possa ficar ainda melhor. E talvez você tenha percebido, talvez não, mas esse jeito, esse passo a passo essencial do colorista profissional é muito poderoso quando aplicado todos os passos, porque você consegue fazer o que você quiser quando falamos em cores de cabelo. Ele é muito mais potente, mais fácil e mais direto ao ponto do que o jeito tradicional. Porque aqui, apesar de muita ciência, bastante teoria, eu lido com situações reais. Teoria e ciência sim, mas aplicada a situações reais do cotidiano de um salão. Um salão de verdade, como o meu ou como o seu, que pega os mais variados tipos de cabelo e os mais variados tipos de situações. E se você é iniciante, essa é uma grande oportunidade para você começar do jeito certo. Porque uma coisa difícil para quem é experiente vai ser lidar com os vícios e com os sintomas do colorista, que já estão enraizadas neles. Mas você que é iniciante, não. Você tem a sorte de ainda ser um papel em branco, uma obra de arte a ser esculpida. E se você acompanhou com atenção tudo que eu mostrei até aqui, você viu que é fácil, é totalmente possível você conseguir isso também. Eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários qual foi o passo que mais mexeu com você. Qual desses pilares essenciais, desses passos essenciais, mais te ajudou? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e sucesso sempre!